Yeah, sure. Olá, pessoal, boa noite. Essa noite em continuidade às atividades aqui no nosso projeto UTI Integradas. Nós temos a enorme satisfação de receber Juliana Morales, que tem todo um histórico aí fantástico, seria extraordinário falar sobre todas as qualidades. Mas atualmente ela vai falar para nós aí sobre as culturas ah, dentro da terapia intensiva, sobre cada aspecto desse tão importante tópico. Mas a Juliana Morales é, além de uma grande amiga e também compor hoje o board do curso de alta performance, ela é a coordenadora do nosso curso de construindo uma UTI de alta performance. Juliana Morales tem uma experiência enorme, cirurgiã, intensivista, mas tem uma experiência extraordinária que foi a vida offshore, que é o aspecto da vida dela vinda de uma experiência de uma plataforma de petróleo, que tem, por incrível que pareça, muito a ver conosco. Ela também fez doutorado, ela é um pós-doutoranda no Instituto DOR, no Rio de Janeiro, e uma grande estudiosa do tema, portanto, eu tenho certeza que há de ser uma contribuição enorme para nós. A mim coube apresentá-la, e é uma satisfação que eu posso dizer de apresentá-la e tê-la conosco. E por mais vezes que seja presente, Gil, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua e nós podemos seguir nossa noite com grande iluminação, com certeza. Beijão. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessas sessões de quarta, enfim, para mim é uma honra mesmo. Eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês. Quando eu fui desafiada, porque isso não foi um convite, foi um desafio, assim, a falar sobre isso, foi muito bacana porque eu trouxe muitas memórias desse período e, e revendo isso hoje, assim, muitas coisas fazem mais sentido. Foi muito bacana construir isso que eu vou trazer para vocês. Eu até brinquei que esse título talvez ninguém fosse querer ver, enfim, mas o meu título oficial deixa eu ver se eu consigo passar aqui, A Cultura Offshore e a UTI. Então, eu vou contar um pouco dessa experiência, vou trazer alguns paralelos e, enfim, e aí a gente vai discutir o que a gente pode se apropriar e fazer melhor na UTI. Enfim, tem várias histórias aí desse período. É, eu não vou contar como é que eu cheguei até aqui enfim, decidi embarcar num navio, numa plataforma, porque isso é uma outra história gigante, assim. Mas eu estava um belo dia no Rio de Janeiro, era um momento de decisão, de crise, assim, na minha carreira, e eu abri um jornal e estava lá, contrata-se médicos para trabalhar embarcado. E foi aquele momento da vida que você não sabe se você vai se arrepender depois, mas eu pensei, por que não? E aí falei, então tá, vou topar esse desafio. E pensei, bom, isso vai ser uma aventura. Deixa eu só tentar passar aqui. E era assim que eu me via. Falei, bom, vou embarcar, isso vai ser no mínimo ser muito bacana. Eu vou viver essa experiência. É, isso vai ser muito legal. Eu já tinha feito cirurgia geral, cirurgia oncológica, é, trabalhava um pouco em CTI, mas eu não acho que eu era uma boa intensivista, assim. Eu estava numa fase em que eu pisava assim na UTI com um pouco de medo. Depois dessa temporada que eu me dediquei assim completamente à UTI, hoje eu sou exclusivamente intensivista. Mas eu achava que ia ser isso, uma super aventura. E aí alguém me falou: não, você precisa. Não estou conseguindo passar, então.
Rápido aqui. Você Passou. precisa estar treinada, você precisa fazer um treinamento, você precisa se preparar. Eu falei, maravilha, mas que treinamento é esse? Bom, você sabe que você vai de helicóptero. Eu falei, excelente. Bom, então você precisa aprender a cair de helicóptero. E eu falei, caramba, os helicópteros caem. Sim, sim, e você tem que estar preparada para cair. Então era um curso para aprender a cair de helicóptero e um curso para sobreviver em alto mar. O curso para aprender a cair de helicóptero era desse jeito, um simulador dentro de uma piscina. Então, eles fazem simulações e treinam as pessoas até para o que ninguém espera que aconteça, né? Ou para o menos provável. E é interessante isso, porque eles põem a gente nesse simulador aí. O helicóptero é mais pesado em cima, então quando ele cai, ele fica, né, que nem um boneco, e aí você não sabe para que lado vai cair. E a gente tem que esperar ele virar de ponta cabeça, porque aí a hélice para, e aí é que você solta o cinto, aí é que você sai, e na sequência é que você insufla o seu colete salva-vidas. Se você fizer qualquer coisa dessas na sequência errada, você não sai. Eu quase não saí na primeira vez, assim, tem alguém ali para te socorrer, e nesse treinamento, enfim, ninguém morre, mas foi um treinamento. Eu falei, bom, tô pronta, tô eu aqui, super feliz, passei, agora eu posso. Não, agora você vai ter que aprender, então a gente tem um treinamento de combate de incêndio. Eu falei, caramba, de verdade, assim, na prática? É, na prática. E eu já imaginei lá uma plataforma pegando fogo, explodindo, e a gente fez lá um treinamento para isso. As mangueiras são super pesadas, tem técnica para isso, enfim. E aí, falei, agora devo estar pronta. E finalmente fui embarcar. É interessante porque meu primeiro embarque foi num navio, e era um navio assim de pesquisa, um navio de prospecção. Foi bem interessante isso, e aí finalmente eu estava no navio. Esse era o navio, era um navio norueguês, eram 29 pessoas só, e a gente ficava na bacia de Campos, num lugar muito isolado. E eu lembro que nesse primeiro embarque, eu acho que a gente ia ficar 3 semanas, e não tinha como usar o heliponto depois que a gente estivesse lá muito distante, e era uma operação que não tinha como ser interrompida. Então é isso, eu fui para ficar como fosse a primeira vez. E eu fui, enfim, era um universo completamente diferente, mas algumas coisas eram muito parecidas com o TI, né? Eles também usam vários monitores, eles também é, se remetem às bases científicas, estudam ali o tempo todo. Então foi interessante conhecer esse universo. Eles também adoram estar no refeitório, o restaurante era esse aí, bem simples, né? A diferença para os nossos é que quando o mar batia muito, essas cadeiras e as mesas se escorregavam para um lado e para o outro, e a gente ficava se segurando. Enfim, mas essa era a estrutura. E aí eu fui pensar, então, quais seriam minhas atribuições ali dentro. E minha expectativa é que eu ia ficar no hospital, atender algumas emergências, algumas coisas mais simples, e que eu ia cuidar das pessoas ali dentro. Mas era muito mais do que isso. Dentro desse hospital, e era realmente um hospital, eu era a recepcionista, a técnica de enfermagem, o almoxarife, né? Eu fazia inventário, eu fazia pedido de material, eu descartava tudo que estava fora de validade. Enfim, se alguém chegasse infartando, eu tinha que decidir o que fazer, tinha que fazer o eletro, enfim, e tinha que decidir, né, se a gente ia interromper a operação inteira e voltar para a base, ou se eu ia usar um trombolítico. A coisa era bem nesse nível de ter que tomar muita decisão e ter que fazer muitas coisas que eu fui aprendendo a fazer ali dentro. É, e aquele era o meu hospital. E, mas a gente faz muito mais coisas além disso, né? A gente cuida de pessoas, isso é muito parecido, assim, com uma diferença. Quando a gente está no plantão, a gente está confinado, mas a gente sabe que em 12 ou 24 horas a gente vai sair dali. E essas pessoas estavam ali para ficar juntas durante 2 semanas, 3 semanas, né? É, então tem essa questão do confinamento, a saúde mental de todo mundo pode chegar num limite, não é todo mundo que leva muito bem isso,
Nem todo mundo gosta de trabalhar com todo mundo, esse foi outro aprendizado, assim, né? Então, assim, as pessoas não são perfeitas, as relações não são perfeitas, mas a gente vai ter que ficar aqui 21 dias e as coisas vão ter que funcionar, né? Então, isso foi bem interessante ver essa perspectiva. Em relação à saúde mental, assim, teve um dia que um dos embarques que um, um, um funcionário, enfim, eu não lembro, mas ele era brasileiro. Nesse navio eram quase todos, tinha norueguês, tinha um pessoal irlandês, tinham 3 ou 4 brasileiros. Eu lembro que teve um que teve um surto psicótico e ele queria se jogar. Ele me disse: ou eu mato alguém ou eu me mato. E aí foi uma decisão difícil, porque ou eu interromperia toda a operação, e eu não sei quantos milhões eram por dia, enfim, dedicados àquilo e aquelas pessoas em alto mar, ou assumiria o risco de cuidar dele ali, enfim, medicar e segurar isso até o fim, sem que também ele não corresse risco ou não oferecesse risco à vida de ninguém. Isso é muito parecido com o que a gente faz na UTI, assim. A gente, na UTI, toma decisões, né? Sempre tentando fazer o melhor, sem muitas certezas, mas o mais interessante é que nenhuma das decisões que a gente faz, né? Vou estudar hoje, ou vou estudar amanhã, é isenta de risco, né? Da mesma forma que o que aconteceu ali nesse episódio, eu só estava escolhendo pelo menor risco. E é isso que a gente faz todo dia da UTI. E a gente ficava na Bacia de Campos, era bem longe, assim, da, do litoral, assim. E quando a gente, quando eu tive em outras plataformas, dava para acionar o desembarque e vir um helicóptero buscar alguém. Mas nessa situação específica a gente não tinha como buscar ninguém, então foi bem mais crítico. E nesse setor a gente lida com vários especialistas, né? Bem parecido com a UTI. Então tinha lá o engenheiro das operações, né? Tinha esses vikings aí, porque eles realmente, eu brinco que eram vikings, né? Porque era o capitão do navio, né? Fenotípico todo, né? Norueguês, esse jeitão de capitão do navio era nosso viking. A gente tinha o pessoal da cozinha, que eram todos filipinos, cozinhavam maravilhosamente bem. E a gente tinha, então, a gente chamava de OEM, que era o capitão do navio, né? Era assim que a gente se referia a ele. A gente tinha o pessoal que fazia o controle das operações, tinha os engenheiros, tinha geofísico nesse navio, a gente tinha, enfim, e cada um sabia exatamente as suas atribuições, e todo mundo confiava em cada um ali fazendo, tratando da sua especialidade. Foi bem interessante saber como cada um trabalhava, enfim, quais eram as funções de cada um. Esse pessoal aqui eram engenheiros e eles cuidavam desse robozinho, chama AUV, é um robozinho autônomo, teleguiado, ele não e eles jogam ele no mar. Ele tem um sonar e ele mapeia todo o fundo do mar. E depois de um tempo ele é quase que pescado, né? E aí a qualquer hora que isso aconteça, à noite ou sob vento, chuva, eles vão lá resgatar esse robozinho. E o que ele faz é basicamente isso, né? Por tecnologia como a nossa de ultrassom, ele mapeia todo o fundo ali do mar, e a intenção ali era mapear por onde passariam as tubulações, enfim, onde seria perfurado depois para explorar petróleo, e ele gerava um documento que era desse tipo de estrutura de relevo, e aí não tem como a gente não fazer a analogia aí, né? Era o point of care deles, né? O POCUS deles era é, um pouco mais profundo, mas é interessante isso. E aí, né, a gente funciona e eles também funcionavam. Eles usavam uns tubos assim e tiravam metros e metros de
tecido, né? Olha isso, tecido não é tecido, mas de amostra de solo para entender qual era essa composição, enfim, para saber se faria sentido seguir nas operações naquela região. Então, era uma estrutura toda ali de ciência científica e que envolvia riscos, tá? Então, por exemplo, nesse resgate do UV ou nesse tipo aqui de amostragem do solo, eles poderiam, por exemplo, cair em alto mar, ou alguém poderia ser esmagado, então tinha o tempo todo é, alguém sob risco ali, e era um risco real. Isso aqui é um engenheiro pilotando um outro tipo de robô, isso é numa plataforma, que é um robozinho, mas ele é conectado, né, à plataforma, e ele tem os braços articulados, isso fica submarino, é bem interessante aqui a forma como eles trabalham. E é uma indústria que, como a nossa, tem que lidar o tempo todo com uma pressão por resultado, uma pressão, né, por levar essa operação de um jeito eficiente, no tempo certo, e que envolve vários riscos, e riscos óbvios para as pessoas que estão ali envolvidas. Aqui é uma das situações de risco em que eles podem é, cair ou ser projetados, ou enfim, sofrer qualquer trauma grave, porque tem os componentes aí de tempo, as coisas que a gente não tem como controlar, todas elas. Essa aqui foi uma situação em que o navio batia muito e entrava água ali o tempo todo, então, conforme o navio tombava de um lado para o outro, essa água ficava caindo e as coisas precisavam continuar acontecendo porque tinha tempo. É, aqui, para mostrar só que numa plataforma, como se fosse um canteiro de obras em alto mar, né? Tem muita coisa acontecendo e muito serviço que é pesado mesmo e que envolve estruturas que podem levar a danos. E às vezes o dano, né, o risco, ele é imposto pelas próprias pessoas que estão ali trabalhando, né? Aqui não dá para ver direito, mas eu pus para ver a perspectiva, é como se fosse uma perna aqui da plataforma, mas os sujeitos resolveram pescar nesse dia, né? Então era horário de folga e essa foto eu que fiz, eles estavam ali pescando e enfim, é, tudo pode acontecer. E eles, como a gente usam EPI, teve uma situação bem de que eu tive que investigar, porque todo mundo, assim, vários deles começaram a aparecer com. Primeiro parecia uma dermatite, depois eu vi que tinham uns que mantinham o mesmo tipo de lesão na perna. Eu falei, bom, isso parece que está parecendo agora uma queimadura, está diferente. E era relacionado ao mau uso dos EPIs e ao processo de lavagem deles que contaminava com um material que eles usavam lá nessa operação. Eles têm um sistema de notificação que é muito usado e é muito amplo. Eles fazem em alguns lugares eles chamam isso de stop cards, enfim. Qualquer pessoa pode notificar qualquer coisa e eles fazem isso o tempo todo. Então, o notificar para eles é muito mais natural do que para a gente, né? A gente ainda encontra umas barreiras para notificar. Eles notificam tudo o que eles acham que podia ser diferente ou que devia estar acontecendo de um jeito e não está acontecendo. Então, eles não notificam só o que deixou eles muito bravos, como a gente costuma fazer, ou que eles acham absurdo, ou que é qualquer coisa, é literalmente qualquer coisa. Esse é um dos registros lá do primeiro navio onde eu embarquei. E aí você vê que eles notificam desde, né, cheiro de cigarro, estação de lavagem de óleos que não está completa, tudo pode gerar notificação e todas as notificações são resolvidas e é publicado, então, um relatório de todas as notificações, com como cada uma foi resolvida, e isso é levado muito a sério por eles. A gente lá fazia treinamentos, e treinamentos de vários tipos, eram treinamentos uma ou duas vezes por semana, e isso era muito interessante. Nesse dia foi um treinamento sobre resgate de alguém da tripulação em alto mar.
Então, esse era o boneco que a gente jogava. Foi interessante porque o boneco, ele sumiu assim da nossa visão muito rapidamente, é meio assustador como isso acontece tão rápido. E a equipe foi lá salvar o boneco. E eu perguntei, mas quantas vezes já aconteceu com vocês, ou que vocês já acompanharam, de cair realmente em alto mar? E todos me disseram, "Não, nenhuma." Mas todo mundo levava muito a sério a possibilidade daquilo acontecer, e todo mundo treinava essas situações. Então, eles aqui resgatando o boneco, a gente fazia outros tipos de treinamento, né? De combate a incêndio, de evacuação, né? Então, isso era feito sistematicamente, tinha um rodízio sobre todos os tipos de simulações que a gente ia fazer para essas situações, e todo mundo parava tudo e a gente ia fazer. É, uma vez tocou o alarme de incêndio numa plataforma em que eu tive, e era um alarme real de incêndio. E foi bem angustiante, porque, assim, apesar de eu já ter treinado várias vezes com todo mundo, foi a primeira vez que era um alarme real. E quando isso acontecia, nessa plataforma, o médico tinha que ficar dentro do hospital, a sua equipe de resgate, porque a gente tinha um time, que era um time que ia resgatar as pessoas, um time que eram os meus, os meus parceiros ali do hospital e quem me ajudava em caso de desastre, né, de qualquer outra coisa, eu tinha que esperar que eles chegassem até o hospital. A gente avisava quantas pessoas estavam lá e se dirigia ao ponto em que tinha acontecido alguma coisa. Nesse caso, era o incêndio. E quem era a minha equipe? Quem era esse pessoal super treinado que iria me ajudar a fazer uma RCP, a resgatar um cara que estivesse num lugar de confinamento? Cara, era o time da cozinha. Então, a equipe que me auxiliava ali, que eu devia treinar, e a gente fazia esses treinamentos com eles específicos 2 vezes por semana, era o time da cozinha, era esse pessoal das Filipinas. Ah, eu aprendi muito com eles nessa época. Uma das coisas que eu aprendi é que toda vez que eu ensinava para eles, eu aprendia mais. Eu aprendi que quando você tem um grupo que está interessado em aprender e você se dedica e tem tempo, eles realmente aprendem. E para mim era muito importante que eles aprendessem, porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha que estar com alguém preparado. E essa coisa de formar pessoas, então, foi. Eu aprendi muito nessa época. Foi uma experiência que eu levei para o Getúlio Vargas quando a gente esteve lá. A gente tinha uma equipe de médicos muito jovens, mas também muito dispostos. Nosso centro de treinamento avançado era esse aqui, né? A gente tinha médicos mais experientes e muito dispostos a ensinar também. E a gente fazia isso sistematicamente também durante os períodos de plantão, não era só um curso por mês, eram 2 vezes por semana. A gente parava tudo e ia treinar e treinar habilidades básicas e treinar e retreinar todo mundo. E isso é uma coisa em que eu acredito, assim, é fácil treinar se você tem tempo, se você tem as pessoas dispostas, então as pessoas crescem trabalhando com você e dentro do trabalho. A outra coisa que é muito comum nesse tipo de trabalho e que é, eles não entendem como carga extra de trabalho, é meio que uma parte do trabalho, são os relatórios sobre tudo, né? Então, a gente fazia lá os drills e fazia os relatórios sobre os drills, tá? E sobre todos eles. Tudo que acontecia gerava um relatório depois. E gerar o relatório é mais importante do que registrar, porque gera reflexão sobre isso depois, né? E como você pode melhorar. Então, tem esse exercício do quando eu faço o registro, eu também estou digerindo e pensando o que, que podia ser melhor. Isso é interessante também. Outra atribuição minha, que eu entendia, bom, isso é uma atribuição não médica, mas que a gente deve fazer, eram as inspeções semanais. Então, eu tinha que fazer inspeção semanal, eram inspeções sanitárias, inspeções sobre em kit de primeiros socorros na plataforma inteira. Isso me fez conhecer cada pedacinho. Essa é uma das plataformas em que eu embarquei, a Black for Dolphin, e a gente tinha que, fazendo as inspeções, era uma oportunidade, então, de conhecer a plataforma inteira. E eram os momentos que
A primeira vez eu fiquei um pouco tímida, mas enfim, depois eu entrava em todos os cantos, né? Então, as inspeções passavam por cada setor, desde a cozinha, onde tinham as inspeções que eram orientadas para a cozinha, estoque, armazenamento, mas tinha, por exemplo, inspeção dos postos de lavagem de óleos, inspeção de cada kit de primeiros socorros, e eram muitos, então eu tinha que checar, numerar todos eles, ver se estavam completos, e aí, para isso, por exemplo, eu tinha que descer essas escadas todas, entrar nas baleeiras, né? Essas baleeiras tinham todo o material para resgate, eu entrava nelas ali toda semana, em todas elas. Tinha que checar se tinha os 200 comprimidos de Dramin, caso, enfim, todos nós precisássemos entrar ali. Então, eram umas situações assim, bem peculiares, né? Aqui a baleeira penduradinha, então entrar aqui na primeira vez foi um pouco assustador. É, nesse ponto que a gente vê aqui, que é como se fossem os pés da plataforma, existe uma cidade aqui dentro, tem um mundo aqui dentro. E você desce as escadas e desce mais, e vai entrando em vários nichos onde as pessoas estão trabalhando, eles têm treinamento para trabalhar em espaços confinados, e a gente descobre esses lugarzinhos aqui escondidos no meio da plataforma, é, que, enfim, as pessoas acabam tratando aquilo, né, como enfim, lugares em que eles, enfim, cuidam ali como lugares onde eles vão passar os próximos 15 dias, então passam a ser até mais acolhedores. E a gente também podia andar por fora da plataforma, descer essa perna toda por fora, aqui até embaixo, e, enfim, eu fazia isso o tempo todo. Eles também se preocupam com fluidos, olha isso. A diferença é que fluidos eles se preocupam, né? Toda a água de uma plataforma ela é produzida a partir da água do mar. E a gente tem que fazer, então, tem que fazer checagens toda semana de pH, nível de cloro, tem nível de ferro, tem, enfim, várias fitinhas para a gente checar ali. E tem outras inspeções que são microbiológicas, enfim, tudo isso que também são feitas nessa água. Uma das vezes na inspeção, eu encontrei, eu acho que era um pH muito abaixo do esperado. E aí fui entender como é que era produzida essa água em alto mar e gerei, enfim, um dossiê da água ali. E era muito interessante. Primeiro a água entra, né, tem um filtro como que a gente conhece clássico. Depois eles fazem osmose reversa, que é basicamente uma osmose, enfim, basicamente o contrário mesmo. Depois entra cloro para desinfectar. É, depois eles essa osmose reversa tira, enfim, praticamente todos os minerais, eles repõem esses minerais, depois vai para armazenamento, e aí, enfim, passa por filtro de carbono, esteriliza de novo, é bem interessante isso. E aí, nessa, eu descobri que o que estava faltando é essa etapa de mineralizar a água, faltava pôr o cálcio, o carbonato de cálcio, e aí, por isso a água ficava com pH diferente, que podia corroer todas as tubulações da plataforma. E aí eu brinco que eu praticamente salvei a plataforma, porque a gente foi entender que tinha uma quebra aí no que tinha de protocolo e nesse processo de preparo da água em alto mar, e que a gente identificou como? Com uma fitinha de pH, então isso foi bem interessante. Foi um trabalho de investigação, assim. Eles usam muito checklist. Isso eu fiz questão de trazer aqui. Tem checklist para tudo. É, e eles usam isso de um jeito muito orgânico, né? Então, eu trouxe esse print aqui de um documento que eles usam para vocês verem que essa é só uma das 26 páginas de checklist que eram feitos sobre vários pontos. Por exemplo, as inspeções que eu fazia de cada ponto, tudo tinha checklist. Então, eles usam muito checklist. E é realmente muito útil, né, para você não deixar de fazer nada e para fazer tudo de um jeito sistemático. É, quando eu falo sobre Safety Huddle, eu gosto de contar que minha primeira memória de Safety Huddle, a primeira vez que eu vi foi há 15 anos atrás, numa plataforma de petróleo. Eu vi os caras se reunindo todo dia de manhã
eles ficavam num grupo ali muito fechadinhos, né? Era uma coisa, era relativamente rápida, e um com uma prancheta, e eu falava, cara, eles fazem todo dia a mesma coisa, né? E dentro dessa mesma coisa que eles estão fazendo, eles têm que parar para combinar todo dia o que eles estão fazendo, como é que é isso? E aí me aproximei e entendi que eles estavam falando coisas sobre segurança. Por exemplo, hoje a gente vai fazer então por exemplo, a mobilização desses tubos aqui com guindaste e até 10 da manhã, porque depois a gente vai ter que fazer uma interromper por tanto tempo, porque vão chegar pessoas novas e o helicóptero chega por aqui e elas vão passar por onde a gente está, então tem esse risco. E desde coisas simples assim, né, até notificar troca de giro de equipe, né, hoje chega uma equipe nova para a noite, por exemplo, então eles falavam sobre essas coisas mais sensíveis da operação e que podiam expor qualquer um deles a risco. E foi bem interessante ver isso e ver que quando a gente começou a fazer isso no UTI, isso faz muito sentido para a gente, né? Assim, a primeira vez que eu vi tem 15 anos atrás, eles já faziam isso de um jeito muito natural. Então, eu acho que o tipo de, de prática que é, né, de outras indústrias de alto risco e que faz todo sentido a gente se apropriar disso. E aí na UTI, então, quando eu parei de marcar, parei de fazer isso e que aí resolvi, então, agora meu caminho é UTI, é, eu trouxe muitas dessas coisas, né? Tem algumas que eu descobri só hoje que o quanto tinha sido importante essa vivência, mas foi muito bacana. Esse foi meu primeiro grupo da UTI que me acolheu lá no Getúlio Vargas. O Bruno foi um cara que eu conheci enquanto eu embarcava. O Bruno Vidal hoje está na Austrália. Ele é um intensivista australiano agora. E, e foi conversando com ele trabalhava nessa mesma empresa que eu trabalhava, em que basicamente terceirizava a equipe médica para trabalhar offshore. E eu estava um dia conversando com ele e ele falei com muita vontade de fazer medicina, né, em hospital, enfim, de novo. E ele falou para mim: eu vou amanhã no Getúlio, parece que tem uma vaga lá. Aí eu falei: posso ir contigo? E aí eu fui, nunca mais saí. Enfim, foi uma história muito bacana que a gente viveu lá também. E eu trouxe um fragmento desse artigo, que é um artigo que eu gosto bastante e que, de alguma forma, resume, né, traz de um jeito muito objetivo tudo que a gente tem, é, que são os pilares dessas organizações de alta confiabilidade, que são organizações que trabalham como a gente com muita pressão, sob muito risco, mas que têm um número de eventos muito baixos dentro do número de situações, enfim, operações que acontecem. Então, eles já usam nessa cultura, né, de mitigar risco e de gerir esses riscos. Eles têm alguns pilares. E nesse artigo eles trazem um pouco de como a gente pode trazer isso para dentro da UTI. Como é que a gente pode aplicar, então, essas práticas na UTI. Então, eles se preocupam com falhas, né? Uma forma da gente fazer isso na UTI é fazer debriefing imediato após qualquer situação crítica, por exemplo, após uma parada, analisar incidente, erro e fazer análise de eventos, enfim, conversar sobre os nossos erros e os eventos. Eles não simplificam, então, é, não simplificam nada. Nada pode ser considerado, isso é um detalhe, ou, isso a gente já faz há muito tempo, não vai dar errado. Não. Eles, como é que a gente pode trazer isso para dentro da UTI, né? Revisando diagnóstico diferencial, olhando para o erro e pensando em todos os aspectos e toda a complexidade que pode estar por trás daquilo, dos eventos, né? Eles sabem
que tudo que acontece ali está sujeito a erros e que o imprevisível pode acontecer. Então, a ideia é tentar se preparar para todas essas situações, né? Como é que a gente pode fazer isso na UTI? Entendendo nosso fluxo de pacientes, como é que é o nosso movimento de leitos, flutuação de gravidade dos pacientes, a gente pode dimensionar a equipe para isso, é pensar em como trabalhar em situações em que talvez a gente tenha mais demandas do que o que a gente tem normalmente. São, então, setores resilientes que entendem que o trabalho é em grupo e eles realmente sabem trabalhar muito bem em grupo. Uma das coisas que a gente pode trazer também para o CTI é, dentro dessa, não só da cultura de segurança, é tra trazer para a equipe essa necessidade da gente ser flexível nas atividades, nas nossas atribuições do dia a dia, porque a gente pode ter demandas diferentes que vão precisar que a gente atue de formas diferentes ou interaja de forma diferente com o mesmo grupo. Outra coisa, dividir forças e fraquezas. E, finalmente, e esse ponto eu acho que é um dos que a gente precisaria, vale a pena, tem muito espaço para melhoria. É isso. Eu acho que é o nosso ponto sensível, é dar mais autonomia para as equipes. Então, é entender que cada equipe tem sua formação, é, e a gente não precisa e não deve centralizar na atividade médica a, o cuidado todo na UTI e as decisões todas. Então, tem fluxos, tem protocolos, tem processos que podem ser muito bem gerenciados por diferentes grupos, e eu acho que é um exercício a gente pensar em como a gente pode fazer isso. É isso. Queria agradecer, estou aqui aberta para conversar. Enfim, Eu viajei no era tempo. isso. Você sabe que eu estava aqui vendo sua apresentação e eu me lembrei quando foi o primeiro filme do Harry Potter, que embora eu tivesse lido o livro, até Ah, porque é para agradar as crianças, ah, eu fui ao cinema e lá pelas tantas meu filho me disse: pai, você está gostando? E eu me dei conta que eu tinha levado 5 moleques comigo pequenos. ah, E hoje foi igualzinho. Assim, o hum, que traz à minha mente, Gil, acho que algo extraordinário que você trouxe hum, é uma memória que nos faz viajar com você. E enquanto não aparecem aí o pessoal que podem nos direcionar, no chat eu vi que não ainda não aparece. Ah, show, que experiência inspiradora, toda a sua história, parabéns. O Zé Mário trouxe aí para nós. Mas eu fiz alguns apontamentos que me deixou curioso para a gente despertar nossa discussão. Primeira coisa que chamou muita atenção hum. é o resgate do robozinho, porque Ah, ele era muito importante. ah, E às vezes, dentro da UTI, a gente não sabe quem é o nosso Julie, só robozinho. descompartilha a tua tela, Juliana, por favor. Descompartilha a tua tela. tô tentando. Eu não sei como fazer isso. É só clicar no share e você. Ah, Isso, pronto, já, já já fez. deu. Já resolvi. Oi, tá. Já Você fez. voltou, você voltou. Eu voltei? Voltou. Já, Agora já sim. voltou. Agora, Isso. ok. Então, essa questão do robozinho foi algo que me chamou a atenção, porque dentro das UTIs, nem sempre a gente consegue descobrir e identificar o nosso robozinho a ser resgatado. Mas me chamou a atenção, porque ele era muito importante, era uma informação preciosa. E ainda seguindo nesse sentido, o capitão que todos queriam. Queria que você tecesse uma correlação do robozinho com o nosso dia a dia e também um pouquinho dessa questão do capitão, porque a gente sabe que as lideranças, o quanto elas são impactantes. Deixa eu falar antes do capitão, assim, porque uma coisa que me chocou, todo dia, 6:30 da manhã, eu tinha que participar das reuniões, que eram reuniões,
que não eram as operacionais, eram reuniões do alto comando ali, né? Era o OIM, os engenheiros, todo dia Safety 6:30 da huddle? manhã. Oi? Um safety huddle. Não, não era o. Tinha o safety, o operacional, e tinha uma Mas outra esse era um reunião. safety acima. E não, não era só o safety, era uma reunião, demorava um pouco mais. Tinha ali o safety, mas tinha um momento em que, enfim, eles se reuniam ali e falavam mais profundamente sobre o planejamento, sobre trocavam, enfim, várias ideias. E no começo eu ficava pensando, mas por que que eu tô aqui? Assim, o que que eu tô fazendo aqui? Eu só vou cuidar das pessoas, eu nem preciso saber o que está acontecendo. Na primeira semana eu descobri uma coisa que eu não sabia, é que enfim, pelo menos né, nessa dinâmica que eu estava ali, se acontecesse alguma coisa com o OIM, que era o capitão, quem tomava a decisão do que fazer ali Era era o você. médico. Isso. Então, é, essa coisa da responsabilidade compartilhada, entendeu? Que você acha que é do outro, mas é tua também. Isso foi bem interessante. E esse capitão, enfim, lógico que ele era um líder, né? Mas tinha muita liderança ali local, tinha muito, por exemplo, o técnico de segurança do trabalho que tinham na plataforma, ele fazia um safety meetings todo começo de turno, sempre no refeitório. Por quê? Tinha um pessoal que trabalhava à noite uma semana, enquanto isso o outro trabalhava de dia, tinha sempre alguém trabalhando. Na outra semana eles trocavam. Quem só trabalhava de dia passava a trabalhar só à noite. Então era uma semana de cada jeito. E ele fazia um safety meetings no refeitório, todo começo de turno, com cada grupo que estava lá, saindo do seu turno e indo fazer a sua refeição. E era uma super liderança, assim. Isso foi bem interessante ver essas dinâmicas, assim, né? E que uma liderança não abafa a outra, né? A coisa se complementa, cada um é de um jeito. Sensacional. Ah, sobre o robozinho, eu não sei É quem é o porque me nosso chamou a robozinho, atenção que o mas tudo robozinho era girava algo em torno dele importante. ali, ele era muito importante. Isso, será que o robozinho para nós não seria nosso paciente e às vezes a gente não se dá conta que fazendo uma correlação bem, talvez até nem tão adequada, mas pensando sobre o resgate, não é o que a gente o tempo todo quer fazer dentro das nossas unidades? É, é. E esse resgate tinha que ser a qualquer hora, quando o robozinho desce lá o alarme dele, ou que ele, a gente tinha, o navio ia até onde ele estava, ia resgatar mesmo, e eles meio que tinham que pescar e trazer ele de volta, ele era muito precioso, assim, e as informações ali dentro também. Eu acho que é isso, era o nosso paciente, acho que era isso. É sensacional. É. Tem um colega que faz uma pergunta aqui no nosso chat, e ele, Juliana, parabéns pela excelente apresentação. Uma pergunta: quanto tempo você ficou trabalhando offshore? Você falou sobre 20 dias de offshore. Aí explica um pouquinho dessa dinâmica que eu acho que é legal entender que no offshore tem aquele tempo que você vai, tem terra, mar, mar, terra. Acho que é legal É, isso. o, os grupos estrangeiros, porque eu não trabalhava em plataforma da Petrobras, né? Mesmo o navio era norueguês e a operação não era brasileira, tinha 3 brasileiros. Essa plataforma também. Aí, enfim, cada um funciona de um jeito, mas esses giravam, eles ficavam 3 semanas trabalhando e 3 semanas off. E eles tinham que ficar as 3 semanas fora. Tipo, eles não podiam continuar. Essas coisas que a gente faz no plantão. Ah, vou fazer 48, Ou semana que pelo vem eu. menos deveríamos fazer, né? A Isso, gente isso. insiste em trabalhar 48, sei lá quantas horas seguidas. Eu sei que tem uns grupos que fazem uns esquemas diferentes de rodízio. Para a equipe médica, era normalmente 2 semanas e 2 semanas. O primeiro embarque foi mais longo, porque foi esse do navio, que realmente ia para muito longe da costa e tinha essa peculiaridade. Nos intervalos, como
eu estava nesse período, enfim, eu ficava trabalhando, tinha a base de Macaé, então o que eu fazia nos intervalos, eu ficava nesse plantão, que era em terra, que era tranquilo, e quando eu tinha que trabalhar, eu ia de helicóptero buscar os caras para desembarcar. Desembarquei uma vez um cara com jovem, com AVE hemorrágico, assim. Então aconteceram várias situações interessantes nesse, mas, e aí eu fiquei, sei lá, trabalhando assim direto entre um e outro e cobrindo alguém. Foram 6 meses, assim, mas foram muito intensos, foram muito mergulhados nesse universo aí. E aí depois Juliana, eu entrei numa você, UTI e não saí mais. Juliana, você é uma boa contadora de histórias, mas hoje você se superou, foi muito bom. E eu vou fazer um comentário e pergunta, mas só para chamar a atenção do Rubens, tem uma pergunta no chat, mas vamos deixar o João, que está com a mão levantada aí um tempão, falar, fazer a pergunta dele. Vai aí, João. Oi, pessoal. Obrigado. Juliana, obrigado pela apresentação, foi super legal. João, tá dando muito eco no seu som. Deixa eu ver o que eu faço aqui. É, Melhorou? Melhorou bastante. Tá. Acho que era o meu fone aqui. Bom, então, a questão que eu ia levantar, que me chamou muita atenção, exatamente isso que você queria dizer quando na tua apresentação, né? É a cultura das notificações, né? Acho que você tocou super bem no assunto, né? A gente falta muito essa cultura de notificação, né? Nos hospitais, de uma forma geral, na UTI também, né? E talvez, eu estava pensando, e talvez parecido com o que a gente comenta na aviação e tal, é que as pessoas entendem que notificar pode resolver os problemas e salva vidas mesmo, as delas mesmo, né? As pessoas elas estão envolvidas no processo. Uhum, Então, se, por exemplo, você estava falando aí de 48 horas, é, acho que ninguém quer que o médico lá na plataforma fique 48 horas acordado, porque sabe que se ele precisar do médico na 48ª hora, o cara vai provavelmente estar muito mais atento, mais propenso uhum, a erros e tal. Então as notificações elas acabam sendo feitas nesse sentido também, né? Não, eu quero que tudo esteja aqui, tudo alinhadinho, porque isso aí eu posso depender disso, né? As suas uhum, inspeções também, sei lá, a gente sabe que no mar, você falou da água, mas pode ser, por exemplo, a descarga, o esgoto, né? Imagina se um banheiro entope, né? Tá todo mundo lá, vai conviver dentro daquilo lá. O que você acha? Na aviação civil também o pessoal fala muito disso, né? O piloto não pode ultrapassar as horas de voo, né? Por quê? Porque corre o risco, inclusive, dele, quando acontece o problema, ele morre também, né? Junto, uhum. né? E no alto mar é mais ou menos por aí também, não é isso? Isso. Sobre as notificações, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, eles fazem isso há mais tempo que a gente, então é uma coisa que já está incorporada, assim. Eles não notificam o que tem um peso para eles, ou o que eles acham que vai afetar alguém. Eles notificam tudo. Eles notificam, achei uma guimba de cigarro, entendeu? Tipo, eles notificam absolutamente tudo. Independente de como isso vai ser tratado, da importância que alguém vai dar para aquilo. E o sistema de notificação é muito simples, é um cartãozinho que ele põe ali apesar de eu já ter visto sistemas de notificação muito mais trabalhosos do que os que a gente usa hoje, né, que representariam muito mais barreiras. Os que a gente usa estão cada vez mais simples. Ainda assim, eu vou te falar, quando a gente vai notificar, tem algumas barreiras ainda. Por exemplo, tem alguns sistemas de notificação que, além de notificar o que aconteceu, você tem que pôr que tipo de evento é aquilo é, e abrir uma caixinha de qual hospital da tua rede é aquele e preencher mil coisas ali que, Só de dificultam, né? verdade, é, vão fazer com que você,
cara, tipo, é barreira. Se você É. tivesse só que escrever, olha, no meu hospital, nesse turno aconteceu isso, eu acho que a gente ia ter muito mais notificações e muito mais. Então, acho que os sistemas que a gente usa ainda são barreira. Acho que a cultura da gente nisso é uma cultura que é muito jovem nisso, né? Acho que a gente está aprendendo bastante ainda e está tirando essa carga Incipiente. assim enfim, acho que a gente está aprendendo a E fazer talvez a ainda. importância. Você falou que as notificações eram resolvidas, né? Tinha um relatório todo mês, assim, era público das É. notificações. Ou É, seja, a tinha lá um pessoa lugar que você. E tudo que foi feito, é. Aham. ela fazia a notificação, ela sabia que ela ia ser respondida, né? É, é, exatamente. Muito legal. Sensacional. O nosso Temos querido mais amiguinho, uma aqui no chat, ainda amiguinho, temos aí O uma Fernando questão. tá querendo fazer uma Tem pergunta. aqui, se eu tinha suporte online de alguma especialidade Isso. remota. Olha, no navio, às vezes a gente não ficava não conseguia nem na internet, por exemplo, né, Hum, oscilava muito sinal. Então, era assim, é você e você mesmo, não podia contar que tivesse. Nas plataformas, eu tinha pessoal que ficava na base de Macaé, se eu precisasse, tinha um médico lá, que era o mesmo papel que eu fazia quando desembarcava, que ficava, mas não era uma pessoa para isso, era uma pessoa que podia estar lá se você quisesse. Outra coisa que acontecia, a gente tinha uma rede de apoio, então eu acabei conhecendo outros médicos que também embarcavam na mesma empresa, e que, por exemplo, eu estava numa plataforma e tinha uma amiga que estava em outra plataforma. Nesse dia que tocou o alarme, eu mandei, era MSN, né? Eu mandei, olha, tocou um alarme aqui, vou te dar o telefone da minha mãe. Se eu parar de falar com você, não deixa ela saber pelo Jornal Nacional que explodiu isso aqui. Era mais ou menos assim. Mas, e tinha esse contato porque a gente podia precisar desembarcar alguém. Eu sei que em algumas plataformas, por exemplo, que são gigantes e que tem centenas de pessoas trabalhando, fica um enfermeiro e fica com um médico dando suporte, mas não lá dentro. Tem vários modelos assim de trabalho, mas nesse que eu trabalhava, por acaso, né, tinha alguém trabalhando em paralelo em outra plataforma, ou tinha alguém na base, mas a gente só usava mesmo isso quando fugia ali do nosso da rotina alcance, né, o que habitual. fazer, da rotina. É. Gil, Hum. eu sei que deve ter outras pessoas. Aliás, antes disso, obrigado, amiguinho, por eu não consigo ver se alguém mais tem mão levantada. Tem uma E o pergunta aqui amiguinho. da Ellen. nós, Tem uma pergunta da Então Ellen. vamos, por é, favor. Ah, Juliana, eu acho que esse ponto que o João comentou e tu abordaste também assim da notificação, eu acho que na terapia intensiva tem alguns pontos que eu considero assim que são, eu diria que a gente está engatinhando ainda. Um deles é que as pessoas interpretam quando isso acontece, levam para o lado pessoal, não é? E quando se leva para o lado pessoal, eu acho que falta profissionalismo. Não é? Uhum. Se a gente tirar isso da UTI para o mundo corporativo, pelo que a gente vê, LinkedIn e outras coisas, esse tipo de comportamento não tem espaço. Não é? Na UTI, a gente trabalha muito próximo e a equipe multidisciplinar, como tu bem colocaste hoje, ela tem um papel fundamental. E nós temos que trabalhar ou aprender a trabalhar com profissionais de diferente formação, não é? Com diferente nível de entendimento, de habilidades, não é? Que muitas vezes eles até podem ter dificuldade para acompanhar um raciocínio de um intensivista experiente, enfim, não é? Mas a notificação, de uma maneira geral, eu acho que cada vez mais ela precisa, né? Hoje ainda a gente teve uma reunião no hospital discutindo isso. A gente tem muita notificação, o pessoal está perdendo o medo, e aí também é um outro aspecto, né? Que a cultura não pode ser punitiva, né? Isso.
Então, o erro acontece, nós médicos erramos, não é? E eu acho assim, que esse combo todo, ele precisa ser discutido, não é? Para que essas barreiras caiam e a gente possa chegar a um grau de excelência como tu colocaste aí, pô, cara, jogou uma guimba de cigarro e é notificado, pomba, não é? Então, eu vejo isso com o esforço que o enfermeiro, um dos enfermeiros que trabalha no SCH, que fica lá controlando lavagem de mãos, não é? E o pior, digamos assim, profissional em termos de desempenho nesse indicador é o médico. É. Então, eu acho que isso tem que mudar, essa cultura precisa ser incorporada de vez. E parabéns pela palestra, meu. Eu gostei muito, né? Eu estou mais habituado com a segurança aérea, não a marítima, né? Eu sempre vejo Uhum. meio. Então, hoje eu. Parabéns aí, Giovana. Estou aqui escondidinho, mas estou aqui presente. Tem uma pergunta interessante que alguém coloca, que está com a mãozinha levantada, sobre anteriormente a pergunta que está aí sendo feita anteriormente, sobre a área médica tem incorporado muito da indústria e tal, de maneira tal, bem, avaliação, sabia, trazendo os aprendizados, protocolos. E alguém coloca logo embaixo, acho que, não sei se é a mesma pessoa, não dá para identificar, a continuação da pergunta anterior. Muito importante o que você falou sobre autonomia para a equipe, principalmente enfermagem e fisioterapia. Eu acho que ela está querendo fazer uma correlação das autonomias da equipe, complementando as atuações multiprofissionais. Eu acho que é mais ou menos isso, Gil. Eu A vou dar um mesma exemplo. pessoa, sim. Tá, É a mesma tá. pessoa. Tá, vou dar um exemplo simples, assim, que a gente pode incorporar fácil no dia a dia, tá? É, eu estou numa UTI de pós-operatório, em que, enfim, qualquer pessoa nova que chegue lá da enfermagem, o que acontecia antes, só para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso na prática e como, né? Chegava e quando eu ia entrar no leito, já tinha dado banho no leito nos pacientes todos. E a primeira coisa que a gente foi fazendo foi uma cultura de mobilização de pacientes, explicar para elas que aquele primeiro dia já podia ser um banho de sair do leito, que aquilo era uma oportunidade de mobilização, e que, a princípio, na nossa UTI, a gente é, iria mudar a coisa toda. Se ela achasse que não tinha segurança para dar banho no chuveiro, ela viria falar com a gente. Que se não, que se ela tivesse dúvidas sobre isso, sobre tirar o paciente do leito, sobre, imagina uma UTI de pós-operatório, um número de pacientes, assim, a proporção que a gente tem que realmente pode mobilizar no primeiro dia é grande. E a gente inverteu a dinâmica da coisa, então ela sabe que se ela olhar e tem segurança e ela não tiver dúvida e ela pode perguntar para a gente a qualquer momento, ela tem autonomia para ir mobilizar esse paciente e é assim que acontece. Por exemplo, no mesmo na mesma pegada assim sobre mobilização, o grupo da fisioterapia tem autonomia para ir progredindo conforme ele vai avaliando o paciente, as escalas de mobilização e diariamente, e isso não fica centralizado no médico. Então, eu acho que pode ser exercitado assim, um modelo de um protocolo por vez, mas pode funcionar muito bem. Eu acho que não tem que as decisões e não tem que estar centralizadas no médico. E, Essa é Gil, a autonomia da só equipe. fazendo uma Oi? colaboração rápida, perdão, amigo, só uma colaboração rápida da sua fala, né? Porque durante a sua apresentação você chamou a atenção de alguns pontos sobre equipe multi e atuação. Uma delas, os riscos impostos pela ação da própria equipe. O quanto de nós, efetivamente, pensando em equipe multi,
cada um de nós não temos os nossos próprios riscos, e aí é mais para uma reflexão da nossa atuação e o quanto isso pode trazer prejuízo. A segundo ponto é o quanto a gente, usando a nossa própria proteção como equipe, nos desvalemos dos EPIs ou não É, os lançamos mão correta. E ainda por último, a questão do treinamento para coisas que nunca aconteceram, mas estão não lá é? treinando sempre, Aham, porque aquilo é possível. Então eu treino para o que é possível e não para o que é provável. isso. Eu acho que esses conceitos a gente tem que valorizar muito, mas alguém tentou falar antes de mim, acho que foi o amiguinho. Eu, amiguinho, mas você, como sempre, não para de falar, né? Aí, Então, você me mandou eu fazer essa tarefa. tô brincando, amiguinho. Juliana, acho que foi bem legal a apresentação e a provocação que eu te passei, porque eu queria que você trouxesse essa experiência do offshore e fazer esse paralelo com o TI, e isso principalmente para os nossos residentes, para que vocês possam ver que quanta coisa tem em comum, quanto a gente pode aprender com isso, quanto a gente já incorporou, quanta coisa falta ainda a, a incorporar. Bastante coisa a gente já discutiu aí, de uma maneira geral. Mas eu queria chamar a atenção e ressaltar uma coisa, um ponto, que o intensivista, como o grande responsável pelo cuidado do paciente, o cara da decisão, e não aquele médico que fica pedindo interconsulta para todo mundo e esperando que cada um venha fazer o que precisa ser feito. Essa é uma coisa que eu ressalto muito para os meus residentes, a importância da autonomia deles e de eles serem médicos completos, porque é isso que faz com que a nossa especialidade seja reconhecida e respeitada. Ah, infelizmente, o nosso país tem uma cultura médica, principalmente do ponto de vista de pagamento, que o médico faz o acesso e ele não recebe. O cirurgião vascular faz o acesso e ele recebe. O médico intensivista dele um tórax, ele não recebe. O cirurgião torácico dele um tórax, ele recebe. E isso acabou fazendo com que no nosso país a gente fique nos hospitais privados chamando todo mundo. E vira uma coisa assim que é muito ruim para a especialidade. Você vai para Portugal, que tem um modelo de saúde completamente diferente, não tem infectologista para vir dizer qual é o antibiótico que tem que dar. Não tem o broncoscopista para fazer a broncoscopia, é o intensivista faz o eco, o intensivista vê no tórax, o intensivista faz a tracostomia. Ou seja, você exerce a especialidade no seu pleno. Eu acho que essa experiência do offshore, ela certamente foi para você um aprendizado muito grande. Eu conheci você na terapia intensiva com esse perfil. Eu lembro quando a gente se encontrou no Rio de Janeiro e que eu coloquei para você a tarefa de fazer as traqueostomias da UTI. Foi, foi. E por conta de que eu considero que isso é algo que muda completamente a maneira como a gente vê a terapia intensiva. E aí eu queria, né, caminhando aí para o nosso encerramento, que você confessasse aqui que depois que você saiu da plataforma, aí a paixão pela UTI apareceu de vez, né? Porque você tinha dado os plantões, mas não era a paixão que depois virou, né? Foi, é verdade. Foi quando eu resolvi, cara, minha vida é isso. Eu quero muito estar aqui. É o meu mundo. Eu me encantei realmente pela terapia intensiva. Foi nessa saída da plataforma. Foi, foi essa virada de chave assim que eu falei, bom, fiz cirurgia por muito tempo, fiz cirurgia oncológica por muito tempo. Acho que sei fazer bem, acho que foi uma coisa que eu vivi muito bem, mas agora eu sou intensivista e eu quero fazer isso bem também. Foi assim. Legal. Sensacional. Pessoal, alguém mais quer se posicionar? Amiguinho, alguma outra consideração? E não, acho que foi muito bom, valeu super a pena o bate-bola. Juliana, muitíssimo obrigado. Eu E que que essa agradeço. conversa tenha servido de inspiração aí para todos que nos acompanharam, principalmente os nossos jovens residentes aí. O Caio E, Quintas ali levantou a mão, amiguinho. sim, então vamos lá.
Homem ao mar, homem ao mar, homem ao mar. Boa noite, professor. Não, não levantei, não. Eu fiz um aplauso aqui pela Ah, apresentação. bom! Eu achei que era homem ao mar, então é só um aplauso. Obrigado, cara. Grande abraço. Sensacional, pessoal. Podemos encerrar então, Vamos família? lá. Eu espero que todos tenham viajado comigo como no Harry Potter. Eu gostaria muito de viver essa experiência, não tive a oportunidade, mas acho que hoje todos nós vivenciamos um pouco disso. Obrigado, Gil. Mais uma vez, nossa reunião da UTI integrada de uma forma tão lisa e tão plena para influenciar a formação dos nossos residentes e de todos que participam aqui conosco todos os dias. Um beijão a E todos. só um aviso que semana que vem é feriado em São Paulo, né? E por isso não teremos reunião na quarta que vem. Nos vemos aí Você na vai dar uma segunda. trégua para mim? Vou dar uma Porque trégua. nas terças são as minhas reuniões aqui em É, Brasília. vou dar uma trégua para você. Aproveite. Grande abraço, Graças a turma. Deus. Um abraço, João. Um Gil, um abraço, Tchau, beijão, tchau. Fernando. Beijo, beijão, Obrigado. Gil. família. Beijão para todos. Foi maravilhoso. Boa noite, pessoal. Até mais.